feito o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Glória. Aleluia. Irmãos, nós essa semana tivemos contato com uma missionária que está no Suriname, a missionária Milene Campos, e ela está aí conosco no grupo dos nossos cursos teológicos. Amém? E para nós, irmãos, é uma alegria, porque para nós é como se nós estivéssemos já fazendo missão, né? Porque nós vamos estar ali compartilhando com ela a palavra de Deus, o conhecimento, e ela está do outro lado, em outro país, Suriname, aqui no norte. Amém? O norte do Brasil, faz fronteira com o Brasil, o Suriname, e ela está lá na obra, ali naquele país, fazendo a obra, e nós vamos estar compartilhando com ela, né, a palavra de Deus, o conhecimento, e creio que vamos estar acompanhando a obra de Deus na vida dela. Amém? Também, ainda essa semana, um jovem de Moçambique, amém? Ele disse que estava com uma igreja lá, mas sem nenhum apoio, sem nenhum ministério que pudesse apoiá-lo. Ele tinha, segundo ele, 3 pastores com ele, amém, fazendo a obra lá na cidade de Beira, em Moçambique, e cidades adjacentes. E também disse que precisava muito de ajuda, e nós então o adicionamos, e ele também está no grupo dos cursos teológicos do Ministério Resgate, amém, já adquirindo já parte do material, amém. Vão criar, veja só, vão criar um grupo lá, um grupo dos obreiros lá em Moçambique, amém, para estar fazendo os cursos, né, de teologia, de missiologia, de diaconia, de pastor. Então vai ter um grupo lá de Moçambique, quem crê? Então isso é o que a internet nos possibilita, não é, irmãos? E a missão da igreja é até os confins da terra. E os confins da terra, irmãos, já está sendo alcançado através das redes sociais. Então ministérios muito maiores, tradicionais, grandes, né, do Brasil, você imagina onde eles já não podem estar chegando. E quando você pensar que não, o mundo já foi evangelizado e a trombeta toca, viu? E a trombeta toca, vai ser de repente. Amém? E o crente, ele precisa estar preparado. O crente, ele precisa estar preparado, pronto, para quando a trombeta soar. E vai ser de repente. Amém? E nós estamos vendo aqui, glória, a doutrina da salvação, soteriologia, a doutrina da salvação, para que possamos estar cada vez mais firmados e arraigados na fé, na salvação que há em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? E hoje nós vamos ver alguns elementos básicos para a salvação. Alguns elementos básicos para a salvação. Eu lhe convido a abrir tua Bíblia em Romanos, capítulo de número 3, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo de número 3. Olha, irmãos, eu tive uma recaída da gripe, amém? E esse feriadão que passou aí, eu não pude sair para canto nenhum, né? Não tem meus meninos, poderia ter passeado, né? Fazer um piquenique, ir para uma praia ou algum outro lugar assim. Mas, irmãos, passamos uma recaída da gripe e passamos esse feriadão em casa. Não fizemos nada. E amanhã já volto às aulas da minha filha, né? Mas Deus sabe de tudo, né? Deus sabe de todas as coisas. Romanos, capítulo de número 3. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 3. Versículos número 24 e 25, amém?
Eu vou ler a partir do verso 21. A partir do verso 21. Quem achou, diga amém. Amém. Acompanha comigo. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Amém, irmãos? Glória. Vamos orar. Pai Santo, Pai querido, Deus da glória, graças te damos pela tua palavra. Abre nossos entendimentos, abre o entendimento de cada vida, de cada alma. Aleluia. Abre os entendimentos, ó Deus, que teu Espírito possa trazer cativa agora toda a mente ao pleno conhecimento da verdade, segundo está escrito. E seja isso, Senhor, para a tua glória, em nome de Jesus. A igreja diga amém. Ô glória. Tá bom aí, Josué? Glória. Melhorou. Amém. Glória a Jesus. Voltou, Josué. Glória. Aleluia. Tá bom. Vamos ver. Aleluia. Irmãos, interessante aqui na leitura que fizemos, o finalzinho, né? O finalzinho do verso 25, diz assim: para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Irmãos, como Deus ele foi e como ele tem sido paciente, né, irmãos, com cada um de nós. Como Deus ele tem sido paciente, irmãos, com a humanidade. Pedro, em uma de suas cartas, ele diz que as pessoas perguntam: cadê? Onde está ele que não voltou? Né? Cadê a sua promessa que não se cumpre? E aí Pedro diz que as promessas de Deus não são tardias. Mas o que acontece é que Deus é longânimo para conosco, não querendo que nenhum só se perca, antes que todos se arrependam e sejam salvos. Não é, irmãos? Então, Paulo, em uma de suas cartas, ele diz que devemos considerar a longanimidade de Deus. Considerar a sua longanimidade e a sua paciência. Deus, ele tem nos dado tempo. Ele tem nos dado tempo para nos arrependermos. Ele tem nos dado tempo para nos consertarmos na sua presença. Ele tem nos dado tempo, irmãos. E isso também é graça de Deus. Não é? Aleluia. Que a morte de Jesus na cruz não seja de balde, na minha nem na tua vida. Amém? Oh, glória a Jesus. Elementos básicos para a salvação é o tema de hoje, sobre o texto de Romanos capítulo 3, verso 24 ao 25. Os elementos básicos estabelecidos para a salvação, conforme escrito pelo apóstolo Paulo aos Romanos, são a graça, o sangue e a fé. Amém? Elementos básicos para a nossa salvação: a graça de Deus, o sangue de Jesus vertido na cruz e a nossa fé. Amém? Porque é interessante
E importante nós entendermos como é operada a salvação de Deus nas nossas vidas. Amém? Então nós estamos algumas semanas estudando sobre salvação. Amém? E hoje nós vamos ver um pouquinho desses elementos. Abra a tua Bíblia novamente e leia Tito capítulo 2, o versículo de número 11. Tito, carta do apóstolo Paulo a Tito. Amém? Glória. Depois de Timóteo, viu, irmãos? Depois de Timóteo, antes de aos Hebreus, Tito, capítulo 2, versículo de número 11. Diz assim: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Amém? Graça é favor imerecido. Amém? Graça é favor imerecido. Irmãos, quem lembra aí das Escrituras, quando nos dias de Noé, diz que nos dias de Noé se multiplicou a iniquidade e a violência de uma tal maneira, que diz o texto sagrado, que se arrependeram a Deus de ter feito o homem sobre a face da terra. Já pensou que situação chegou à humanidade? Não é, irmãos? Então eu acredito ter chegado a uma situação talvez pior do que a de Sodoma e Gomorra, que já foi algo de um juízo de Deus específico, localizado sobre a terra, numa era já abraâmica, né? Numa era dos tempos do patriarca Abraão. Porém diz que a violência e a iniquidade, ela se multiplicou de tal maneira, que diz o texto lá em Gênesis, que era continuamente mal todo desígnio e todo pensamento do coração humano. O homem só maquinava o mal, Irmãos, olha, nós já estamos vivendo em dias que nós contemplamos, irmãos, um caso ou outro de pessoas, de indivíduos, irmãos, que só maquinam o mal. Mas diz que isso aconteceu sobre toda a humanidade de tal maneira que Deus se arrependeu. Olha, irmãos, aí alguém diz assim: ó, pastor, mas não está escrito que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa? Bom, ele não se arrepende de nenhuma de suas promessas. Amém? Ele não se arrepende de nada que ele diz. Mas ele, interessante, ele se arrepende do mal. Sabia disso? Ele se arrepende do mal. Como assim? Porque, por exemplo, o final do mundo, o fim do mundo, a Bíblia traz como um ato estranho. Veja só, um ato estranho à natureza de Deus. A Bíblia diz que Deus é bom. Ele é bom. A Bíblia diz: provar e ver que o Senhor é bom. Então, Deus chegar ao ponto de ter que destruir, de ter que matar, presta atenção, Deus chegar ao ponto de agir de forma, por exemplo, a destruir o mundo, por exemplo, que vivemos. Amém? Então, olha, irmãos, é que a maldade humana chegou em um ponto tal que Deus destruindo, ele não vai contra a sua natureza. Pelo contrário, ele é bom, ele é luz, e as trevas não prevalecerão. E as trevas estavam prevalecendo de tal forma que Deus resolveu no seu coração aniquilar com a humanidade na face da terra. Deus
Deus resolveu. Deus estava triste. E Deus se arrependeu de ter feito o homem. Como quem diz assim: ei, eu fiz você para ser meu amigo. Eu fiz você para andar comigo. Eu fiz você, aleluia, para viver comigo eternamente. Mas o que você está fazendo? O que você fez? No que você se transformou? Eu não te criei para isso. E Ele faz e Ele desfaz. Ele é Deus. Ele mata e Ele faz viver. Ele é o autor da vida. Ele é o Deus soberano. E se nós formos estudar, nós vamos descobrir que Deus, Ele tem o direito de fazer o que Ele quiser, por direito. Amém? E Ele não peca. Eita Deus, e Ele não peca. Porque Ele é justo em todos os seus atos. Diga para o seu irmão: Deus é justo. E diz que quando Deus resolveu destruir a terra com um dilúvio, o mundo daquela época com um dilúvio, diz o que é o texto? Que Noé achou graça aos olhos do Senhor. Noé achou graça aos olhos do Senhor. E foi salvo Noé, irmãos, e a sua casa. Foi salvo Noé e a sua família. Simplesmente porque está escrito. Porque Noé era bom? Não. Porque Noé era melhor do que os outros? Não. Porque Noé não tinha falha, não tinha pecado, não tinha defeito? Não. Mas porque Noé encontrou graça aos olhos do Senhor. Deus olhou para Noé e disse: tem graça aos meus olhos. Algo que diferenciou Noé do restante da humanidade na sua época foi que ele achou graça aos olhos do Senhor. Irmãos, e é justamente o que diferencia você, o que diferencia a igreja, o que nos diferencia hoje dos outros. Não porque somos melhores, não porque somos bonzinhos, não, nada disso. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Mas o que nos diferencia é que nós encontramos graça diante de Deus. É graça. Nós estamos na presença de Deus pela graça de Deus. Aleluia! A igreja está debaixo da graça. A salvação é pela graça de Deus. E é isso que Paulo, escrevendo a Tito, ele diz: porque a graça de Deus se tem revelado dos céus, ou manifestado dos céus, salvadora. Aí diz, agora veja que interessante, para todos os homens. E aí é outra coisa tremenda. A graça de Deus, ela se revelou dos céus, salvadora. Mas o texto diz que para todos os homens. Então a graça de Deus, ela precisa ser recebida, ela precisa ser aceita, ela está dispensada. Esse mundo, irmãos, não se destruiu ainda por causa da graça de Deus. Porque a igreja, Jesus deixou a igreja aqui? Porque Jesus deixou a igreja aqui? Porque o propósito dele não era destruir, era promover a salvação, amém, por gerações e gerações, até que o número de salvos se complete. Porque Deus, na sua onisciência, Ele conhece os que são dele e os que não são dele. Ele sabe quem vai se render, Ele sabe quem vai se arrepender, Ele sabe, aleluia, quem vai aceitar. Ele sabe, na sua onisciência, preste atenção. Mas isso é algo que pertence a Ele. Eu e você não sabemos o dia de amanhã. Por isso também está escrito: se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Hoje é o dia aceitável do Senhor. Hoje é o dia da tua salvação. Hoje. Então para nós, irmãos, para nós,
Amém? Nós não sabemos o dia de amanhã. Então nós temos que tomarmos nossas atitudes. Claro que Deus, sendo o alfa e o ômega, o princípio e o fim, Ele sabe tudo, Ele sabe o amanhã. Ele sabe quem vai vir e quem não vai vir. Mas Ele não interfere. O que Ele tinha de fazer, Ele fez. Proveu uma salvação, proveu um escape, proveu um caminho pelo qual o homem pode se voltar para Deus. Amém? E esse caminho é Jesus Cristo. Por quê? Porque Ele enviou o seu Filho para morrer por nós. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para a salvação de todo aquele que nele crê. Diz, porque Jesus te ama, diga. Porque Papai do céu te ama. Creia no amor de Deus pela sua vida. Descanse no amor de Deus pela sua vida. Abra o teu coração para ser inundado desse amor, que é um amor fiel, é um amor leal, é um amor puro, é um amor verdadeiro, é a fonte de toda a vida, de todo amor, de toda graça. Amém? Está em Cristo, está revelado em Cristo. É o amor de Deus. Pois a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Graça significa primeiramente favor ou disposição bondosa da parte de Deus. Deus, Ele se revela bom para comigo e para contigo. Deus se revelou bom para Noé, benigno para Noé. É uma disposição bondosa da parte de Deus. É um favor que Ele nos concede gratuitamente pelo seu amor, pela sua benignidade. A graça de Deus, favor não merecido. A graça de Deus aos pecadores revela-se no fato de que Ele mesmo, pela expiação de Cristo, pagou toda a pena do pecado. Amém, irmãos? Ele cancelou na cruz as nossas dívidas. Olha, por meio de Jesus Cristo, olha, toma posse disso. Como isso é importante, irmãos? Por meio de Jesus Cristo, você não deve mais nada a Deus. Seus pecados foram perdoados. Suas dívidas são canceladas na cruz. E você pode, através de Cristo, reatar e manter uma viva comunhão com Deus. Ele te aceita de volta. Ele te aceita na presença dEle. Não pelo que é, pelo que você é, pelo que você foi, pelo que você fez ou pelo que você deixou de fazer, mas pelo que Jesus fez por você na cruz. Entende? É pelo que Jesus fez por nós na cruz. Então Ele te aceita de volta. E o enganador das nossas vidas é o que faz? Diz que você não é digno, que você não merece, que você não pode. Aleluia, mas você pode porque Jesus pode por você. Você merece porque Jesus mereceu por você. Entende? Jesus, Ele assumiu o nosso lugar como um sacrifício, irmãos, vivo, santo, puro, para com o nosso Deus, de maneira que Ele nos cobre. Jesus, Ele nos cobre. Aleluia. Ele nos cobre, irmãos, de todo o pecado. Aleluia. De toda iniquidade. A graça de Deus aos pecadores
revela-se no fato de que ele mesmo, pela expiação de Cristo, pagou toda a pena do pecado. Por conseguinte, ele pode justamente perdoar o pecado sem levar em conta os merecimentos ou não merecimentos. Então ele perdoa pecado e não trata, irmãos, nunca de você merecer ou não, das tuas obras ou não. Tá certo? Tá certo que nós vemos no mundo níveis de maldade, níveis de pecado. E parece mesmo que umas pessoas são piores que outras. Parece mesmo. Amém? Mas o fato que por exemplo, quem rouba R$1, ele está incluído no mesmo crime de quem assaltou o banco. É roubo. Não é, irmãos? E é aí onde que, nesse sentido, todos somos nivelados. Porque todos pecamos. Todos erramos. Uma vez eu vi no Facebook uma frase interessante e às vezes eu a uso aqui, que diz assim: não julgue o teu irmão só porque o pecado dele é diferente do teu. Olha só. Porque todos pecam, todos falham, todos pecaram, sim ou não? A Bíblia diz que quem disser que não tem pecado é mentiroso e a verdade não está nele. Tá certo que podemos contemplar níveis de pecados, pessoas capazes de cometer males maiores do que outras. Não é, irmão? Tem gente que rouba, mas não tem coragem de tirar a vida de ninguém. E tem gente que tem coragem de tirar a vida de alguém. Não é, irmãos? Então há níveis de maldade. E nós vemos isso na terra, mas o fato é que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. E Deus, na sua salvação, a sua salvação está estendida a todos os homens. Se revelou nos céus Salvador a todos os homens. Então, para a salvação, o nível de pecado ele cai por terra. Deus ele salva qualquer um. Paulo, em uma de suas cartas, se eu não estou enganado, é Paulo a Timóteo, capítulo 2. E se eu não estou enganado, é o verso 5. Paulo diz assim: fiel é esta palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. E aí ele diz: dos quais eu sou o principal. Olha o que Paulo diz. Paulo ele se coloca como, dentre os pecadores, o principal. Como se para ele, aleluia, não existiria ninguém capaz de fazer ou de cometer os erros que ele cometeu, de praticar as coisas que ele praticou. E no seu testemunho ele fala um pouco do que ele era, do que ele fez. Perseguidor implacável da igreja do Senhor, perseguidor dos cristãos. Ele participou do assassinato, da morte do primeiro mártir da igreja, que foi um diácono Estevão, o primeiro mártir. E Paulo estava lá apoiando e ajudando a matarem Estevão. Amém? E isso, irmãos, quando ele teve um encontro com Cristo, isso pesou de uma maneira nele, que trouxe ele, irmãos, a uma humilhação, a um arrependimento tal, que transformou o homem, o seu encontro com Cristo, o seu arrependimento, vai transformar o homem em um dos maiores apóstolos, se não o maior em obras, né? Porque ele foi um grande missionário, o apóstolo Paulo. Amém?
o apóstolo Paulo. E ele disse, eu o maior. É como se dissesse, olha, Deus salvou a mim, salva qualquer um. Deus perdoa a mim, perdoa você também. Jesus teve misericórdia de mim, tem de você também. Ele transformou a minha vida, Ele pode transformar a tua vida também. É isso que Ele está a dizer. É o amor que excede a todo o nosso entendimento. Porque o que dizem os homens? Tu com a Bíblia debaixo do braço, tu que fez isso, tu que fez aquilo, tu que vivia assim, tu que vivia assado. E as pessoas então não conseguem engolir que você teve um encontro com Cristo. Não conseguem engolir, não conseguem entender como Deus pode te perdoar. Mas que você possa dizer como Paulo, ei, perdoa você também. Ei, ama você também. Ei, tem misericórdia de você também. Aleluia. Glória. Uma vez perguntaram a Jesus, Senhor, quem poderá ser salvo? E a resposta de Jesus foi interessante. Jesus disse assim, para o homem isso é uma coisa impossível, mas para Deus não. Para Deus tudo é possível. Meu Deus. E ele estava falando de salvação. Ei, Jesus pode salvar o homem. Ei, Jesus pode salvar a mulher. Ei, Jesus pode salvar aquele. Ei, Jesus pode salvar aquela. Ele pode. É difícil para mim e para você, mas para Deus não há condição humana impossível para Deus transformar, para Deus curar, para Deus livrar, para Deus libertar. Não há condição humana. Não há lamaçal, não há fundo do poço que Deus não possa resgatar o homem, que Deus não possa salvar o homem. Aleluia. Então a graça de Deus aos pecadores revela-se no fato de que Ele mesmo, pela expiação de Cristo, pagou toda a pena do pecado. Por conseguinte, Ele pode justamente perdoar o pecado sem levar em conta os merecimentos ou os não merecimentos. A graça manifesta-se independente das obras dos homens. A graça é conhecida como fonte da salvação. E ela se manifesta independentemente das obras. Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo 2, a partir do 8. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie diante dele. Amém? Deus nos salva, não pelo que somos, mas pelo que Ele é. Amém? É pelo que Ele é. Glória. O sangue. 1 João capítulo 1, abre a tua Bíblia. Vamos para o segundo elemento, o sangue. 1 João capítulo 1, a partir do versículo 7. Diz assim: porém, se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Olha, preste atenção numa coisa. O sangue que Jesus derramou lá há 2000 anos atrás, amém? Ele continua operando. O sangue que foi derramado há 2000 anos atrás não foi para quem vivia naquela época apenas, não. Nem apenas para quem morreu antes, não. Ele continua operando, amém? Por gerações e gerações. Porque vejam, preste atenção no que o texto afirma. Se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros,
E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica. Não diz purificou em um ato passado. Continua purificando hoje. Olha só, você pode ter errado, você pode ter tropeçado e caído. Um exemplo. Mas se você se arrepender, se cumprir na tua vida o que está escrito, o meu justo não ficará prostrado. Se 7 vezes tropeçar, 7 vezes se levantará. Quem crê nesse negócio? Ele diz, o meu justo não ficará prostrado. Mas significa o seguinte, que também o que é se levantar? Se levantar, irmãos, é se arrepender. E é corrigir o seu caminho. Amém? Isso que é se levantar. Amém? É abrir os olhos para enxergar a luz, enxergar o caminho e não tropeçar com o teu pé em pedra. Glória. Aí ele diz, se o meu justo, aqui, se andarmos na luz como ele na luz está, então temos comunhão uns com os outros. Então quando você se levanta, quando você se arrepende, amém, você volta à comunhão. Entenda? Ou deve voltar. A comunhão, ela é necessária à sua vida espiritual e à sua saúde espiritual. Amém? Ninguém vai chegar lá sozinho, não. Sozinho, ninguém vai chegar lá, não. Precisamos um dos outros. A igreja é uma coletividade, é a congregação dos santos, é a congregação dos justificados em Cristo. Somos membros do mesmo corpo e somos membros um dos outros. Estamos juntos na arca da salvação de hoje, que é Cristo. Falamos de Noé. Cristo hoje é a nossa arca da nossa salvação. Amém? E tem que estar todos juntos dentro da arca. Quem estiver fora da arca se perderá. E essa grande arca da salvação, que é Cristo, é o corpo de Cristo. Onde se encontram os salvos? Onde se encontra a multidão dos salvos? Pastor, dentro da arca na igreja. Na igreja. Ó, na arca tem capitão, tem timoneiro. Eita. Tem pessoas treinadas para levantar o mastro, né? E tem, pastor, tem. Deus constituiu na igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Olha a igreja, olha a arca. Glória. Olha a arca. Então nós vamos ver aqui que o sangue de Cristo, ele mantém o seu poder purificador, amém? Quando nós nos mantemos em quê? Na luz, segundo o texto, na luz e na comunhão. A luz, que é a luz? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ele mesmo, ele disse, eu sou a luz do mundo e aquele que me seguir não andará em trevas. Amém? E eu usei o salmo porque a palavra dele é luz, é lâmpada. E ele mesmo é o verbo, ele mesmo é a palavra. Amém?
Ele mesmo. E quando nós nos mantemos na luz, amém, temos comunhão. Olha, você está na palavra de Deus? Eu estou na palavra de Deus, então você deve estar em comunhão. Eita. Porque se você disser que está na palavra e não está em comunhão, você não está na palavra. Então é preciso estar em comunhão. Eu estou na palavra, mas estou fora da arca. Ei, está alguma coisa errada aí. Você ou está enganado ou está enganando a si mesmo. Está na palavra, então tem que estar com quem está na arca. Porque Deus tem um só povo. Meu Deus. Deus tem um só povo. Amém? E aí alguém uma vez pareceu não entender quando eu diz assim: igreja também só há uma igreja. As denominações não nos separam da Igreja Universal de Cristo. Há uma só igreja. Porque não há um só corpo. A igreja é o corpo de Cristo. O corpo é constituído por muitos membros. Há muitos membros, mas há um só corpo. Então há uma só igreja. Amém? Então, mas Deus na sua sabedoria, amém, Ele distribuiu, irmãos, tem uma palavra que está me fugindo à mente, mas são vários ministérios. Isso está dentro da palavra de Deus. Há uma multiforme graça, há vários dons ministeriais. Eu uso, no discipulado, eu uso o exemplo das Forças Armadas do Brasil. As Forças Armadas do Brasil têm um quartel só. Tem uma única força. Não, é Marinha, Exército e Aeronáutica. Sim ou não? Eu sou da Marinha, eu sou do Exército, mas é Força Armada. Sim ou não? E uma mesma força tem várias divisões. Por exemplo, eu não servi o Exército não, mas eu sei que o Exército ele tem engenharia, artilharia, infantaria, intendência. É assim ou não? Então tem várias especialidades e vários quartéis diferentes. Sim ou não? Mas todos eles são um exército. Entenda, assim Deus na sua sabedoria colocou a igreja na terra. Tem vários quartéis, tem várias forças, mas servindo ao único e verdadeiro e vivo Deus, o Deus de Abraão, Isaac e de Jacó, o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então entenda. Então você está nas forças armadas, armadas, porque nós temos as armas da justiça, porque nós temos as armas da luz. Então você está nas forças armadas de Jeová. Você faz parte do exército do Deus vivo. Quanto igreja. Amém? Quanto igreja. Mas veja aqui, o sangue ele continua operando. Amém? Purificando. Quando você... a Bíblia diz assim, não há quem não pegue. E o homem pega por pensamentos, sentimentos, palavras e atitudes. Sim ou não? E enquanto nós estivermos aqui nessa terra, estamos sujeitos a errar e a falhar. Mas quando nós dobramos o nosso joelho para orar, dizendo: Pai Santo, perdoa os meus pecados. Seus pecados são perdoados. Tu cometeu ele hoje mesmo, ou alguns minutos antes de você dobrar o teu joelho, um exemplo. Mas aí você diz: Senhor, perdoa os meus pecados. Eles são perdoados por causa do quê? Do sangue. Porque o sangue continua fazendo efeito na tua vida. Diga isso para o teu irmão: o sangue de Cristo continua fazendo efeito na tua vida. Continua te livrando, te purificando, te perdoando, te lavando, te remindo. O sangue continua atuando
Sabia que não é pecado dizer, Senhor, cobre-me no teu sangue. Não é pecado. Falar-se. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. Não, o sangue, perdão, todo o sangue. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Em virtude do sacrifício de Cristo no Calvário, o crente é separado para Deus, seus pecados perdoados e sua alma purificada. Amém? O sangue é conhecido como a base da salvação. Amém? Porque o sangue precisava ser derramado. Amém? O sacrifício precisava ser de sangue. E foi do precioso sangue, do imaculado sangue de Jesus Cristo. O sacrifício perfeito, o sacrifício único e suficiente, que continua operando na vida de todo aquele que crê. Amém? Glória. E para finalizar a terceira etapa, eu vou correr aqui rapidinho para finalizar, mas quarta-feira a gente recupera para a gente mastigar mais a fé. A fé, nós já lemos Efésios, lemos não, nós citamos aqui, eu citei para vocês, Efésios 2, 8 e 9. Pela graça sois salvos mediante a fé. Amém? Então, pela graça que sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Pela fé, reconhece o homem a necessidade de salvação. E pela fé, mesma fé, é ele levado a crer em Cristo Jesus. Amém? Então nós cremos pela fé. Pela fé nós somos conduzidos a Cristo. Amém? Pela fé nós cremos. E quando nós cremos, essa fé, ela começa a operar em nós. Amém? A salvação. Através da graça. Nós somos levados a um arrependimento. Amém? Nós somos levados a uma mudança de mente. A uma mudança de atitude, de procedimento. Amém? Pela fé, nós recebemos a salvação em Cristo. Glória. Em Hebreus 11:6 diz: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. A fé conduz-nos ao Salvador. A fé coloca a verdade na mente e Cristo no coração. Olha aí. A fé coloca a verdade. Quem é a verdade? A palavra de Deus. Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. João capítulo 17. Então a fé, ela nos coloca a verdade na mente e Cristo no coração. A fé é a ponte que dá passagem ao mundo espiritual. Por isso concluímos que a fé é o meio para a salvação. Então é o meio, é o canal pelo qual nós encontramos a nossa salvação, vivenciamos a nossa salvação, tomamos posse da nossa salvação através da fé. Amém? Que Deus nos abençoe. O tempo estourou. Vamos ficar por aqui. Quarta-feira a gente continua com ainda esse tema. Amém? Doutrina da salvação, soteriologia. Então vamos entender muita coisa ainda acerca desse assunto. Vamos ficar de pé, vamos orar, vamos agradecer a Deus. Sexta-feira, culto da vitória. Vem buscar o Senhor. Amém? Oh, glória a Jesus. Vamos orar. Amém? Eu vou pedir para o missionário orar agradecendo. Eu vou dar a bênção, que é o tempo de eu beber uma água. Saúde da igreja, que a paz do Senhor. Vamos orar agradecendo ao Senhor. Amém? Oramos. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Senhor Jesus, nós estamos aqui, Senhor amado, diante da Tua presença, Deus, te agradecendo por esta palavra maravilhosa, Senhor amado,
que nós possamos aprender mais de Ti, Senhor. Deus abençoe cada um que entrou por essas portas, Senhor. Olha, Jesus amado, dá vitória a Teus filhos, a Tuas filhas, Senhor. Deus, capacita a gente cada vez mais na Tua presença, Senhor. Olha, Senhor amado, vai, Senhor amado, trazendo o Teu povo para aprender mais da Tua parte, Senhor. Abençoe também o nosso pastor, que trouxe essa palavra linda, maravilhosa, para que nossos corações, Senhor amado, venham aprender mais de Ti, Senhor. Vai, Jesus amado, abençoando, Senhor amado, traz a saúde do nosso pastor, Senhor. Deus, vai entrando na saúde dele, Senhor. Deus, vai tirando toda a dor do corpo, Senhor. Vai, Senhor amado, fazendo essa enfermidade cair por terra no Teu nome, Senhor. Deus, vai assim fazendo a Tua vontade, o Teu querer, no meio dos Teus filhos e das Tuas filhas, Senhor. É tudo isso que eu te peço, eu te agradeço, em nome de Jesus.